Deixar um povo na ignorância é a melhor forma de escravizá-lo ou de dominá-lo. Se você estuda filosofia, você vai perceber que ao longo da história da filosofia, ou ao longo da história da humanidade, tem muitos pensadores, poetas, que eles vão divulgando conhecimento para a humanidade. De forma velada, de forma alegórica ou de forma usando até um mito. Pois bem, quando a filosofia nasceu mais ou menos dessa forma. Muitos filósofos passando o seu ensinamento, mas de forma complexa, de difícil entendimento. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz Filósofo, eu sou José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje eu vou falar sobre os pré-socráticos, os considerados primeiros filósofos. Eles foram considerados filósofos das físicas ou filósofos da natureza. Gostou do assunto? Mas antes de eu entrar mais neste assunto, peço que você se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho da notificação, porque isso tudo que você estiver fazendo aí, compartilhando, comentando, vai mostrar para o YouTube que este conteúdo tem uma certa relevância. Se você está aqui assistindo esse conteúdo, com certeza você gosta de filosofia, você gosta de conhecer e você já assistiu conteúdos para saber como se iniciou a filosofia. Se não sabe como se iniciou a filosofia, vou deixar alguns vídeos aqui para lhe explicar melhor, para tentar lhe auxiliar nessa jornada sua. Mas hoje eu escolhi para falar sobre os pré-socráticos, os considerados primeiros filósofos. Vamos lá então? Era uma vez Tales, um homem, um cidadão lá da cidade de Mileto, uma colônia da Grécia. Ele foi um cara que ajudou muito na plantação de azeitonas, foi um cara que incentivou muito na organização da sua pequena cidade, foi um homem muito influente naquela época em Mileto. Mas ele teve uma coisa bem específica que ele começou a pesquisar para saber qual era o elemento principal para a origem de todas as coisas. Ele falou que era água. Apareceu outros pensadores dizendo que não é a água, é o ar. Outro falou, não é ar, não é o ar, é o infinito. Outro falou, não é o infinito, é o fogo. Chegou mais um e falou, não é o fogo, são os 4 elementos, ar, água, terra e fogo. Esses filósofos foi debatendo e começou essa grande jornada. Depois apareceu outro pensador dizendo que não é nada disso que vocês estão falando aí, é simplesmente existe um ser, que ele é uno, que ele é eterno. E assim começou essa longa discussão filosófica em busca de um princípio material para explicar a origem de tudo. Tem 2 palavras que pode ser bem específico para a explicação desses filósofos, que é o monismo. Monismo é dizer o quê? Que tudo que existe foi originado de uma única substância, mas aqui é um monismo material. Tudo que existe aqui partiu de uma única substância que deu forma a tudo que existe. E existe dentro dessa argumentação desses filósofos pré-socráticos, existe o evolucionismo, que tudo que existe na matéria partiu de um progresso histórico e progressivo mecanicista. Que hoje você pode ver na modernidade esse processo histórico evolucionista com Darwin, com Space, Robert Space, que falando que é do evolucionismo e tal, ou teoria da evolução e etc. Você pode ver essa questão mecanicista lá com René Descartes, etc. Então, 2 coisas que você pode ver sempre voltando na filosofia, que já existia na filosofia dos pré-socráticos, essa busca do princípio universal, que com Descartes fala que existe um princípio universal que são as ideias, Leibniz fala que existe essas mônadas, Hegel ele fala que existe um espírito absoluto. Você vê Hegel sempre trazendo princípios dos pré-socráticos novamente, sempre refletindo, sempre a filosofia ela está refletindo em cima de princípios que já existiam. Que nem quando Heráclito de Éfeso fala que existe o fogo e que existe um conflito eterno entre o bem e o mal, entre o amor e o ódio,
Heráclito ele está filosofando, mas lá na Pérsia, com Zoroastro, ele já trazia um princípio que existia dois deuses, um bem e um mal. Mas aqui Heráclito já não está falando de deuses, mas de princípios que existem na matéria que fica disputando um com o outro. Pois bem, para você compreender essa ramificação desses pré-socráticos, é você entender coisas como eles estavam buscando explicar a natureza por um princípio material, por um princípio que era observável, ou um princípio captável. Não era um princípio que foi um Deus que criou, não é um princípio que um Deus desceu lá de cima e criou tudo isso aqui. Não, é uma coisa mais racional. Mas, para começo ou início de conversa aqui mesmo, para você entender essa jornada desses pré-socráticos, você tem que entender que grande parte deles eram da aristocracia. A aristocracia quer dizer privilegiados. E normalmente, em alguns livros que eu já li de cunho esotérico, teosófico, até livros espíritas, falam que a maioria, ou quase todos, desses filósofos, eles eram tudo iniciados em escolas secretas, em escolas ocultas. Heráclito, Tales, foi para o Egito, Empedocles, Parmênides, até um discípulo, mas é Crátilo, que era um discípulo de Heráclito, ele foi mestre de Platão, que Platão também foi um iniciado. Platão é considerado o iniciado que iniciou Aristóteles. Parece que você vê nessa história da humanidade, você parece que dá um surto e começa a ter uma divulgação de conhecimento para o grande público. Parece que quando o grande público chega a um nível de conhecimento, essas escolas ou esses iniciados abrem a boca e começam a divulgar conhecimento. Isso é um primeiro princípio para você falar como deu essa origem dessa filosofia com os pré-socráticos. Existe outro princípio que é um princípio cultural, que nem muitos falam que tem Pitágoras, que Pitágoras ele recebeu toda a sua doutrina do Egito. Mas existem escritos de Heródoto, que é um historiador, ele fala que Pitágoras ele foi até na Pérsia, Pérsia já é na Índia, e Pitágoras ele recolheu muito da doutrina bramânica ou do hinduísmo e trouxe aquela ideia da metapsicose e foi para a Grécia, em Atenas, e fundou as suas escolas iniciáticas, pitagóricas, que ensinava matemática, geometria. E essas escolas pitagóricas teve muita influência em muitas cidades da Grécia naquela época. Assim como a escola de Platão, a academia, teve muita influência na Grécia. Então você percebe esses grandes filósofos, eles argumentavam, pensavam sobre que nem mais próximo aí a Pitágoras, que foi o filósofo que ele preocupou mais com a alma, o destino do ser humano, porque ele foi influenciado com a cultura hindu, com a cultura egito e com a cultura órfica que estava nascendo lá em Atenas. Mas os primeiros filósofos, eles estavam buscando esse princípio material que constituía tudo o que existe. Tudo que existe no mundo, ele estava buscando esse princípio material. Então vamos lá o que eu falei no início do vídeo aí. Vamos lá os principais filósofos pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos que se encaixam na narrativa dos princípios primeiros, cada um tentou explicar o mundo, suas origens e seu funcionamento de acordo com os princípios primeiros listados. Vamos lá? Tales, ele falou que o princípio primeiro de tudo que existe era a água. Ele estava trazendo isso devido à grande influência dos seus antepassados que falavam que a água era essencial. Ele via a água, servia para a colheita ou para o plantio dos frutos, a água servia para beber, a água servia para uma manutenção da casa, a água servia para o nascimento das árvores e etc. Ele via que tudo era úmido, cheio de água, ele constatou que era água. Tem Anaximandro, que ele falou que tudo o que existe, as coisas que existem, não, o princípio fundamental de tudo que existe são indefinidas. Ele colocou o indefinido ou o infinito ou o apeiron, melhor dizendo. Anaximenes falou que era o ar. Tudo é composto de ar. Se você tirar o ar,
de tudo aqui, tudo cai, tudo se acaba, porque o ar é que expande tudo. O ar que dá expansão. A primeira expansão foi o ar. Uns colocam o ar cósmico lá com o Big Bang, a primeira explosão, bum. Heráclito de Éfeso falou que foi o fogo, o princípio de tudo, que permeia todas as coisas. O fogo constrói e destrói tudo que existe. Um fogo, e Heráclito ele vai muito mais além, que esse fogo que ele está falando não é esse fogo que a gente consegue ver com os olhos, mas é um fogo primordial, que aqui a gente pode colocar até como um logos, uma razão, uma semente inicial. Parmênides falou que tudo que existe era uno, o ser, o eterno, o imutável. O ser que é, ele não pode não ser. Se o ser que é, ele se torna não ser, é porque ele nunca foi. Então existe apenas um ser. E tudo que a gente vê mudar são ilusões. A realidade, tudo que existiu na realidade, hoje, um tempo atrás existiu, está voltando a existir. Então é apenas uma ilusão. Muitas pessoas hoje podem colocar uma matrix que a gente está vivendo. Zenão também, que foi discípulo de Parmênides, colocou que é um, ele tentou até argumentar falando que a mudança é ilusão, aquela questão de Aquiles e a tartaruga, que mesmo por mais que Aquiles tenta correr, ele nunca vai conseguir ultrapassar a tartaruga e etc. Ele tentando falar que o movimento é uma ilusão, etc. Empedocles, ele falou que os 4 elementos fundamentais para tudo que existe é a terra, o ar, o fogo e a água. Anaxagoras, ele falou que tudo que existe são numerosos componentes infinitamente indivisíveis, que aqui a gente pode falar que já é uma teoria atômica lá no início da filosofia. E tem o Leucípio e Demócrito, que são numerosos componentes indivisíveis, os átomos, o vazio. Tudo que existe são conotações, teorias dos primeiros filósofos, cada um tentando trazer um elemento fundamental para tudo que existe. E você percebe a argumentação de cada um, que aqui a pergunta é mais importante do que a resposta, porque eles estavam tentando fazer a grande pergunta: o que existiu antes de tudo existir? Qual o elemento fundamental para tudo que existe? Hoje, na física, a física, que é a astrofísica, a cosmologia, tenta ainda argumentar sobre isso, tentando trazer um campo de uma teoria unificada e etc., tentando saber qual é a origem de tudo. Foi o Big Bang, existiu apenas um Big Bang, existiu várias explosões para o início de tudo que existe, se existe apenas esse universo ou existem outros universos. Essas perguntas dos primeiros filósofos, hoje elas existem e existem de forma muito mais profunda dentro da física, já nem em campo da filosofia. A questão é que esses primeiros filósofos, eles ficavam argumentando sobre tudo, eles não tinham limite, ele não era limitado o campo deles. Se era pesquisar sobre os animais, eles iam pesquisar sobre os animais. Se era para falar sobre as plantas, eles iam falar sobre as plantas. Não tinha limitação na sua forma de fazer filosofia. Então é por isso que esses primeiros filósofos, eles são considerados os filósofos da física, ou os filósofos cosmológicos, ou os filósofos da natureza. Porque se você reparar algumas conotações, alguns títulos de alguns filósofos, você vê que eles são astrônomos, matemáticos, geógrafos, astrólogos, religiosos, eles são tudo. Aí que está a natureza desse buscador de conhecimento. O filósofo daquela época era o cara natural que naturalmente buscava por conhecimento, essa inclinação de querer saber, e não importa onde está o conhecimento. Se o conhecimento está naquilo que está além da compreensão, eles estavam tentando alcançar. Se o conhecimento está aqui, nessa terra, estava tentando alcançar. E depois disso tudo, você vê um filósofo, que é considerado pré-socrático, que ele simplesmente foi Pitágoras, que a preocupação dele começou com a alma. Mas por que eles são considerados pré-socráticos? Tem filósofos que viveram praticamente junto com Sócrates. Mas a relação dos pré-socráticos, porque os pré-socráticos, as preocupações deles era com a natureza e com a origem de tudo, qual o elemento, a substância natural de tudo que existe. E Sócrates ele dá uma nova visão para a filosofia, que Sócrates ele começa a perguntar qual é a origem do ser humano, ou como faz para o ser humano viver bem na sociedade ou na cidade. É isso que está a diferença de Sócrates, dos pré-socráticos,
para Sócrates. A filosofia antes de Sócrates é a filosofia após Sócrates. Espero que esse conteúdo ajudou você. Ele deu uma visão diferente sobre os pré-socráticos e boa jornada para você e bons estudos.